Olá, você que costuma acompanhar aqui neste canal a reflexão da Palavra de Deus. Um grande abraço para você que está de novo mais uma vez comigo aqui compartilhando a Palavra de Deus de todo domingo, o Evangelho. E desde já peço que você possa curtir e compartilhar e sobretudo se inscrever. Se já o faz, muito obrigado de coração. Neste domingo, o grande brado no Evangelho, na boca de Jesus, é: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Neste domingo, então, nós continuamos a ouvir aquele discurso que Jesus começou no domingo passado, proclamando nas bem-aventuranças os pobres bem-aventurados e se lamentando pelos ricos, advertindo inclusive os ricos. Primeiramente, é bom lembrar, antes de mais nada, que todo o Evangelho de Lucas é como se fosse uma variação deste tema da misericórdia do Pai, o Pai misericordioso. É como se Lucas sempre repropusesse e trouxesse de novo essa expressão de diversas formas e de diversos modos diferentes ao longo de todo o seu escrito. É disso então que trata o Evangelho, tirado para a liturgia deste sétimo domingo do tempo comum, dia 20 de fevereiro de 2022, lá naquele trecho de Lucas 6, de 27 a 38. Lucas 6, de 27 a 38, lá onde Jesus convida os seus discípulos a colocar a sua própria vida em sintonia, não é? Em conexão com essa onda de amor de Deus que é sempre mais crescente, que vai crescendo e se espalhando com consequências de amor de fato. Para quê? Para tornar a vida dos seus discípulos a própria expressão desse amor de Deus. Então, o evangelista Lucas escreve assim: vós que me escutais. E este vós que me escutais, a que Jesus se refere, são aqueles que escutaram o que Jesus havia falado nas bem-aventuranças no domingo passado. Bem-aventurados sois vós, no último domingo. É para essas pessoas que Jesus diz: eu vos digo, também eu vos digo, como um convite a um amor dinâmico, um amor que não fica na passividade, um amor que atua e que age através de atitudes bem concretas na vida, nas relações dos bem-aventurados, na vida dos discípulos, bem concretamente. Portanto, quando Jesus disse assim: amai os vossos inimigos, é como se Jesus dissesse aos discípulos para colocarem a sua própria vida em sintonia com o amor de Deus. E colocar a vida em sintonia com o amor de Deus é fazer o bem, é estar do lado da vida, é estar do lado do amor. Na verdade, aqui Lucas escreve nesse sentido, fazendo o belo. Fazer o bem é fazer o belo, porque o termo que é traduzido como bem, do grego, significa belo, mas é um belo com B maiúsculo, né? E é um termo muito importante com o qual depois ele vai concluir esta página do seu evangelho. Portanto, o amor serve para tornar belo tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que é grotesco, tudo aquilo que é rude, porque os que odeiam, os que vivem no discurso do ódio, propagando o ódio, que as suas ações fazem o mal contra a vida, os que praticam a injustiça e a maldade, na verdade, são pessoas desprovidas da beleza do amor. Esta é a verdade. Portanto, o nosso amor, com ele, nós podemos tornar as coisas ao nosso redor, a nossa vida, as nossas relações, a nossa comunidade e coisas e pessoas, então, que estão desprovidas de amor, da beleza do amor, em pessoas brutais para pessoas belas, em coisas feias, em coisas belas. É isso que significa colaborar com a ação criadora de Deus, porque lá no livro do Gênesis, vocês podem se lembrar, quando Deus cria, tudo o que cria, depois de concluir uma obra que ele cria, no final, ele sempre diz: viu que tudo era muito bom. Viu que era bom. Na verdade, viu que era belo. Este belo com B maiúsculo. É por isso então que Jesus convida os seus discípulos a bendizer, isso é, abençoar aqueles que os amaldiçoam, rezar por aqueles que os tratam mal, justamente para colocar a vida em sintonia
com essa grandeza do amor de Deus. Então, Jesus convida também a ter uma atitude positiva nos confrontos das relações, porque as relações são sempre complexas. As relações podem ser conflituosas diante da violência, diante da agressividade. Jesus convida a uma atitude positiva, no sentido de que a violência pode até chegar à nossa porta, mas ela não deve ser recebida, óbvio, de uma maneira passiva, mas nós devemos sempre parar com a violência quando ela bate à nossa porta. É por isso que Jesus disse: se alguém te bater na face esquerda, ofereça logo a direita, ofereça-lhe também a direita. E o que Jesus de fato pretende que os seus discípulos compreendam é que a dignidade perdida por aquele que bate, por aquele que agride, por aquele que faz o mal, a dignidade é perdida por ele, por quem é violento, por quem é grotesco, por quem é agressivo. A dignidade não é perdida pela vítima, por quem recebe a violência. Não. Então, com a nossa própria atitude, nós podemos fazer o outro perceber a inconsistência da sua ação violenta. Como, por exemplo, o próprio Jesus fez com relação àquele soldado que os bofeteou gratuitamente quando Jesus leva ele a refletir: por que você me bate? Se eu fiz alguma coisa de mal, mostra. Ele não vai poder mostrar porque Jesus não fez algo de mal. Mas se não fiz nada de mal, por que me bates? Percebem? É levar a pessoa a refletir sobre as suas atitudes e como são inconsistentes os seus atos violentos, grotescos, agressivos. Depois, então, Jesus se refere a uma regra conhecidíssima, que é a chamada de regra de ouro, que nós encontramos lá na história de Tobias, no capítulo 4, versículo 5 de Tobias, que dizia: para não fazer aos outros aquilo que nós não queremos que os outros nos façam. Isso era até Jesus, antes de Jesus. Mas agora, para Jesus, não basta. Não é mais isso que os seus discípulos devem se limitar a fazer, porque seria apenas se limitar a não fazer o mal. É claro que já é muito bom não fazer o mal, mas para o discípulo de Jesus, para a comunidade dos discípulos de Jesus, isso não basta. A forma negativa de só não fazer o mal não é suficiente para Jesus e para a sua comunidade. Ao contrário, é bem ao contrário. Então, o que vale é a forma positiva. Isso significa, claro, quando Jesus muda essa expressão aqui neste evangelho, ensinando a fazer o bem ao outro, como queremos que os outros nos façam. Aí é positivo. Não só não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam, mas fazer o bem ao outro como queremos que os outros nos façam. Portanto, não basta e não é apenas não fazer o mal aos outros, mas é fazer o bem que é válido. É um passo muito mais além. Depois Jesus ensina que uma pessoa não nasce filho de Deus, mas uma pessoa torna-se filho ou filha de Deus e torna-se filho ou filha de Deus justamente através da acolhida, do seguimento do seu amor, seguindo este itinerário, esta onda do seu amor. Portanto, então é amando, emprestando desinteressadamente, ou seja, sendo solidário de verdade, desinteressadamente, uma atitude de total gratuidade, é assim que alguém se torna filho de Deus. E é assim que a recompensa será grande nos céus. E é por isso então que Jesus diz assim: ao contrário, amai os vossos inimigos. E aqui Jesus põe por terra os pilares de todas as religiões que pregam que Deus recompensa os bons e castiga os maus. Jesus supera tudo isso apresentando um Deus que é Pai, que não apenas é bom, mas que é somente bom, exclusivamente bom, predominantemente e totalmente bom. Esse é o Deus que Jesus transmite, traz, expressa, manifesta. Deus é somente bom. Então, e seu amor se dirige a todos. E é assim que Jesus apresenta um Deus que é Pai, que é bom para os justos e malvados. Aqui há uma superação do texto de Mateus que dizia que Deus é bom para os bons e os maus. Agora, aqui em Lucas, não, porque os bons desapareceram. Jesus não diz mais isso. O Deus é bondoso para com os ingratos e maus.
aqui Jesus apresenta assim, Lucas apresenta assim, porque Deus é amor e a sua oferta de amor é uma oferta contínua, crescente e de amor para cada pessoa sem distinção. Na verdade, todo este evangelho de Lucas está centrado na afirmação de que Deus é amor. E nesse sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso, aliás, é a única vez que aparece no Novo Testamento este termo misericordiosos, aparece depois outra vez na carta de Tiago. Este, então, misericordiosos, vem do termo hebraico que indica o útero da mulher, o ventre que recebe o filho. É esta relação. Aqui, então, Jesus poderia muito bem dizer: sede misericordiosos, como uma mãe é misericordiosa ao acolher no seu ventre. Pois é disso que fala quando se refere à misericordiosa, a misericórdia como as entranhas maternas que acolhem, protegem e dão vida. Jesus apresenta, então, um pai assim, um pai que é materno, um pai, e o amor materno é o amor incondicional. Enquanto o Antigo Testamento, então, lá nesse Antigo Testamento, o Senhor Deus concluía as suas prescrições, dizendo: sede santos como eu sou santo, esse era o convite. Aqui Jesus nos convida a sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Na verdade, então, pelo que Jesus percebe dos religiosos da sua época, Jesus sabe muito bem que a santidade os separa dos outros, ou pode ser compreendida como apenas observância da lei ou de diversas regras apenas. Então, não. Jesus convida a ser misericordiosos, como o Pai é misericordioso, e este amor materno, visceral, não só não distancia as pessoas, mas aproxima as pessoas, não separa as pessoas, mas une as pessoas. Depois, então, Jesus continua, então, nesse crescente, nessa onda crescente de amor, dizendo: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E aqui temos uma outra grande surpresa: perdoai e sereis perdoados. É uma surpresa porque, para Jesus, na verdade, o perdão agora não se consegue mais indo lá no templo, fazendo uma ação litúrgica, oferecendo um sacrifício, porque era assim que funcionava. Agora, então, é óbvio que nada disso para Jesus deve ser mais aceito pela sua comunidade. Para Jesus, o perdão é alcançado através de uma atitude dinâmica, uma atitude que significa encher de amor a pessoa que errou. Encher de amor e não devolver o mal ou se vingar. Tem um conto africano, né, que fala disso muito bem. Quando uma pessoa na tribo erra, todos cercam essa pessoa para dizer todos e repetidamente todo o bem que a pessoa já fez, tudo de bom que ela é, todas as suas qualidades são ressaltadas. Isso é que cura. Então, é claro que perdoar não significa esquecer. Aliás, não temos uma amnésia voluntária, né? Não podemos ter. Quem dera se tivéssemos, não temos. Mas significa fazer o outro compreender que a sua capacidade de fazer o mal nunca vai superar, não vai ser maior do que a minha capacidade de querer fazer o bem para ele. Na conclusão, então, Jesus se refere ao uso dos mercados da sua época, quando as mercadorias, os produtos comprados eram colocados nos mantos que mediam a sua quantidade e o seu valor, as pessoas colocavam ali o que compravam, fazendo uma espécie de saco, que é quando Jesus afirma: dai e vos será dado. Finalmente, então, essa dinâmica de amor comunicada aos outros faz com que, quanto mais os discípulos de Jesus amarem, maior será a capacidade de Deus para transmitir o amor e maior será a oportunidade de serem reflexos do amor do Pai. A verdade, então, é que se a misericórdia de Deus se tornar a raiz do nosso comportamento, das nossas atitudes, aprenderemos a viver como Jesus nos indica, sem julgar, sem condenar, mas perdoando e dando o que somos e o que temos de melhor ao outro. Quando isso acontecer, na verdade, Deus não se deixará vencer pela generosidade. A generosidade de Deus é transbordante e nos dará a sua recompensa como uma medida bem pesada, uma medida justa,
como a de um saco de trigo transbordante que se transforma em pão, capaz de saciar a fome do corpo, mas não só a fome também do coração. Fazendo-nos então trigo e pão para os outros, como fez Jesus, e como o grande Inácio de Antioquia, padroeiro de nós missionários inacianos, como ele nos mostra, é assim, fazendo trigo e pão para os outros, que nós seremos filhos e seremos abençoados. Receberemos a recompensa de Deus, que nem sequer podemos descrever e imaginar. Podemos apenas saborear e experimentar já. Um grande abraço.